Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, o seu lar. Eu agradeço a Deus por mais um dia, eu louvo ao Senhor porque Ele nos tem dado forças para prosseguir em meio a tudo que tem acontecido diante das nossas vidas, com os nossos amigos, familiares. A gente sabe que os dias, eles são maus, literalmente, a Bíblia fala que os dias são maus. Então a gente precisa entender isso até para começar a desenvolver o hábito de acreditar nas promessas de Deus. Mas como assim, pastor, desenvolver o hábito para acreditar nas promessas de Deus? Por incrível que pareça, tem pessoas que não acreditam nas promessas de Deus. E a palavra do Senhor fala de muitas promessas. Mas a gente precisa realmente desenvolver esse hábito para que o nome do Senhor seja engrandecido. Então receba o meu carinho, o meu abraço virtual, as minhas orações e muito obrigado pelo carinho de vocês também. Feche os seus olhos e ore comigo. Meu Pai Santo, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento de aprender da Tua Palavra através desse ensino bíblico. Palavra essa que é poderosa, não volta vazia e transforma vidas. Nós te agradecemos, Senhor, juntos, ainda que distantes fisicamente, mas juntos no mesmo propósito para aprender do Senhor, para que realmente a mudança aconteça nas nossas vidas. Só que para isso precisamos escutar a Tua voz com muita clareza. Então nos ajuda, nos capacita, porque é com humildade e dependência que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, o assunto de hoje é um assunto muito sério, como todo assunto bíblico que envolve ensinamentos da palavra do Senhor, um assunto muito sério porque trata de obstáculos que impedem a adoração, obstáculos que impedem que a sua parte seja feita e seja recebida por Deus. Ah, pastor, mas Deus não recebe de bom grado a oração, os louvores, a adoração, o culto prestado por aquele que realmente acha que deve ser feito dessa forma? Não é bem assim não, viu? Não é oferecer para Deus de qualquer forma, qualquer coisa. E isso é muito sério. Eu não sei se já aconteceu contigo na escola, por exemplo. A professora, o professor, ele passa um trabalho. Ele passa todas as diretrizes desse trabalho que você precisa seguir à risca até para completar um curso, para ganhar uma nota, faz parte do currículo. E de repente você olha toda a descrição do trabalho realizado pelo professor, como ele te pediu para que você pudesse desenvolver, e simplesmente você diz, olha, não vou fazer dessa forma, essa aqui eu vou tirar, esse ponto que o professor pediu eu não quero, vou fazer do meu jeito. O que você acha que vai acontecer quando você apresentar o seu trabalho? Estou dizendo isso porque eu já fiz isso. Sozinho na escola, trabalho em equipe e o resultado é sempre o mesmo. O professor olha e diz assim, ó, não foi isso que eu pedi, faça de novo. Os bonzinhos, viu? Os bonzinhos irão dizer faça de novo. Os outros simplesmente, ó, 0, 0, outros até aproveitam parte do trabalho. Mas isso nos ensina que se eu tenho uma autoridade na escola, eu tenho uma autoridade em casa e tem as regras e eu não cumpro, eu tenho que admitir e devo aceitar as consequências. Com Deus não é diferente. Então muitas pessoas acham que podem falar com Deus de qualquer forma, que podem se apresentar a Deus de qualquer forma, se esquecendo que a Bíblia diz que Deus sonda, Deus conhece os nossos corações. Por isso eu quero trazer aqui alguns obstáculos que eles são prejudiciais e Deus está simplesmente riscando, dizendo, não aceito, não quero, não recebo, e você muitas vezes nem sabe disso. Obstáculos que impedem a sua verdadeira adoração. Eu quero começar pedindo que você abra a sua Bíblia, em 1 João no capítulo 3. 1 João no capítulo 3, a partir do versículo 11. Nós vamos começar a entender que tudo começa lá no coração. E quando eu falo coração, eu me refiro aqui, ó, não é no órgão específico do nosso corpo, mas coração, toda vez que a Bíblia fala de coração, ela está se referindo à nossa mente, à essência do nosso ser. Então, como começa lá com o coração que ele está em incompatibilidade com aquilo que Deus quer de nós, a gente precisa entender lá em 1 João no capítulo 3, de 11 a 15, porque vai trazer uma lembrança de um fato que aconteceu no passado na vida de uma personagem bíblica bastante conhecida, mas com lembranças trágicas. Estou falando do próprio Caim. Então, lá em 1 João no capítulo 3,
de 11 a 15, a gente vai começar a entender que a adoração de Caim, ela foi rejeitada pelo Senhor, não por conta da sua oferta, mas porque ele odiava o seu irmão. Caim tinha um problema no coração e Deus não recebeu a oferta dele. A Bíblia diz em 1 João 3, de 11 a 15, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Isso não é opção, é mandamento. A Bíblia diz que eu devo amar ao meu irmão. E diz mais, versículo 12, não segundo Caim. Olha só, temos agora um padrão, temos uma comparação e um alerta da palavra de Deus. Você deve amar ao seu semelhante, você deve amar o próximo, mas não da forma que você acha que deve ser, ou como muitos acham. Não segundo Caim. E a Bíblia diz que era do maligno. Olha que coisa terrível. Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? A Bíblia pergunta. E ela mesma responde. Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E morte aqui, é claro, é no sentido propício da palavra, que significa separação. E continua a palavra do Senhor. Versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Olha que palavra forte. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, Caim tinha todo um problema no seu coração e isso estava impossibilitando dele adorar a Deus. Claro que a Bíblia é o livro de Deus, nós estamos rumo à mudança, estamos aprendendo na palavra do Senhor a mudar de vida, a mudar de pensamentos, palavras e ações. E a Bíblia nos fala e nos traz um alerta muito forte e profundo. Deus não vai receber a sua adoração, a sua oração, o seu devocional, se você nutre ódio no seu coração. Se você está nutrindo um pecado de ódio no seu coração, de rancor, se você odeia ao seu irmão, não ache que Deus vai receber o seu trabalho. Deus vai olhar e vai dizer assim, ó, não, é zero. Mas como a Bíblia fala, de uma maneira muito forte, você vai continuar permanecendo na morte, na separação. A gente sabe, nos dias de hoje tem acontecido muito isso. Pessoas que se dizem cristãs, se dizem cheias de conhecimento. Ah, porque eu conheço a Bíblia, eu já li várias vezes, eu sei disso e daquilo outro, mas tem ódio no coração. Ela não ama as pessoas, ela ama a si mesma. São pessoas orgulhosas, são pessoas arrogantes, prepotentes, que acham que podem oferecer a Deus qualquer coisa. Deus não vai receber. Não ame segundo Caim. A Bíblia está nos orientando de maneira muito clara. O apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação com os irmãos, por isso que nas suas muitas cartas, na maioria do Novo Testamento, ele se preocupa com o comportamento e atitude dos irmãos para com Deus, e principalmente nessa área tão crucial, que é a área do coração, onde estão todos os sentimentos. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos, aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 10, olha o que ele diz, Gálatas 5, versículo 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Olha a preocupação do apóstolo. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. E isso aqui é maravilhoso, porque às vezes a gente se preocupa tanto com as pessoas que nos odeiam, e eu sei que você conhece alguém que com certeza não gosta de você, que te odeia, que não torce para o seu sucesso. Não se preocupe, o apóstolo Paulo está dizendo, eu me preocupo com o seu sentimento, como é que anda o seu sentimento, como é que anda o seu coração, sabe por quê? Porque para com aquelas pessoas, aquelas que perturbam vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Deixa nas mãos do Senhor, faça a sua parte. Todo sentimento de ira, de amargura, de pecado, arranque do seu coração, não peça para Deus fazer. Porque Deus só faz aquilo que a gente não pode fazer. E quando Ele diz que eu posso dominar sobre os meus sentimentos, é porque eu posso. Tem pessoas que te odeiam, que querem te dar uma rasteira. A Bíblia diz que seja ela quem for, vai sofrer condenação. Deixa nas mãos do Senhor, é só uma questão de tempo.
Deus é fiel e Deus está olhando para aquele que realmente ama a Ele de todo o seu coração. Tem uma segunda característica, segundo elemento que atrapalha, que se torna um obstáculo na adoração, que é justamente o tradicionalismo. Eita, que agora vai mexer com os poderosos, com os religiosos, com pastores, com líderes espirituais que acham que porque seguiram um padrão, algo muito encaixotado, é isso que Deus aceita da maneira deles. Não tem que se vestir assim, tem que falar dessa forma, tem que ter isso e aquilo outro, uma coisa bem encaixotada. Jesus abominou e condenou o tradicionalismo, e tem pessoas hoje que estão presas nas amarras do tradicionalismo. Você precisa se libertar disso em nome de Jesus. Eu conheço pessoas, e eu sei que muita gente também conhece pessoas que são tradicionalistas. Não importa o que a Bíblia está dizendo, o que importa é o que a associação, o grupo, o movimento, o clube e por aí vai. O que importa é o que eles dizem, a Bíblia até ajuda. Que é isso? É muito importante que haja comunhão, que haja parcerias com pessoas que comungam da mesma fé, para não haver choque de ideias. Isso é legal, mas a palavra final é da Bíblia. A palavra final vem de Deus. O tradicionalismo, ele destrói. As tradições humanas, elas se chocam de frente com a verdade do Senhor. Lá em Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 6, Marcos 7, de 6 a 8, a palavra de Deus diz assim, respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Olha o que disse Jesus a respeito da profecia de Isaías, 700 anos antes desse pronunciamento do Senhor. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus continua, negligenciando o mandamento de Deus, guardando as tradições dos homens. Olhe como isso é tão atual, olhe como isso é tão profundo. Pessoas estão dizendo, porque eu vejo aí muita gente sendo manipulada, sendo controlada. É porque se deixam. É porque não conhecem as Escrituras, não conhecem a palavra de Deus que liberta, que é eterna. Por isso que o meu compromisso em te ajudar a mudar é com Deus e com a palavra dEle. Você não vai ver opinião minha, você não vai ver eu dizer o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, mas sim o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela condena essas pessoas. Os tradicionalistas, a tradição é boa, não confunda tradição com tradicionalismo. É a mesma coisa com relação à política. A política é boa, é necessária, mas a politicagem corrompe, destrói. Então não confundam essas coisas. Jesus está condenando aqui aquelas pessoas que eram tradicionalistas. Olha o que ele fala, porque às vezes a gente pensa assim, porque fulano jejua, fulano chega com o semblante caído, é um religioso, é um espiritualista. Jesus condena quando há uma forma de externar isso para vangloriar-se. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículos 16, 17 e 18, Jesus Cristo disse, quando você jejuar, não se mostre contristado como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade te digo que eles já receberam a sua recompensa, versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que estás jejuando, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Porque hoje estou de jejum, eu não comi nada, olha como eu sou espiritual. Jesus diz, não conte para ninguém. Você está jejuando, você tem um propósito específico com o teu Pai que vem em secreto, lave o teu rosto, levanta a tua cabeça, não mostre a ninguém que você está jejuando, para não incorrer isso como um obstáculo que impede a verdadeira adoração. E o que dizer daqueles que, porque eu dizimo, eu sou um dizimista fiel e quer mostrar a todo mundo o que faz e acontece? Tem segmentos religiosos que têm uma ala específica e orações específicas para os dizimistas fiéis, porque tem lugares especiais, que é isso? Claro que o dizimar faz parte, é uma obrigação do crente, daquele que reconhece que tem recebido tudo do Senhor, e apenas 10% do que recebe contribui para a obra.
Até porque a obra precisa de dinheiro para pagar a luz, a obra precisa de dinheiro para comprar mantimentos, a obra precisa de dinheiro para envio de sustento de missionários e pastores que vivem diretamente do sustento. Isso se faz necessário, mas tem pessoas que são orgulhosas por conta disso e Jesus condenou. Mateus 23. Olha o que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da palavra da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Repare, é importante dizimar, mas você precisa desenvolver a sua fé, você precisa desenvolver misericórdia, porque se não tem isso, o que é que vai adiantar dizimar, ofertar, dar dinheiro? Não vai adiantar nada. Isso vai ser como um obstáculo à adoração. Você pensa que para por aí? Lembre-se, a gente está tratando do coração, mais um obstáculo na adoração. Ao coração e o tradicionalismo, as práticas de tradicionalismo. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, olha aí mais uma religiosidade para ser vista e adorada pelos homens. Jesus disse em Mateus 6,5, quando vocês orarem, não serão como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Pessoas que querem aparecer na oração, pessoas que gostam de falar muito na oração para mostrar que sabe orar, que são eloquentes. O que é isso? Jesus recebe a oração sincera do coração. Você já viu uma criança orar? Pede para uma criança orar. Eu até já contei como exemplo uma vez na escola dominical, eu estava trazendo um estudo para crianças e no momento de pedidos de oração, uma das crianças disse: ô pastor, eu gostaria que o senhor orasse e toda a classe orasse pelo meu cachorrinho, ele está doente, então eu queria que o pastor orasse, que todos orassem pelo meu cachorrinho para Deus curar ele. Aí eu disse: não, você vai orar, você pode orar, pode falar com Deus. A criança ficou assim toda preocupada, fecha os seus olhos, Deus vê em secreto, pense que não tem ninguém aqui, porque só Deus, você vai estar falando com Ele, Ele vai te ouvir. A oração da criança é tão simples, é sem rodeios, é sem técnicas, é sem palavras rebuscadas. A oração simples de uma criança, mas Jesus está condenando aqui o tradicionalismo daquelas pessoas que, Senhor, ainda ora errado, viu? Não, Senhor, entramos na Tua presença. Pera lá, e Deus, é possível Deus sair da nossa presença? Senhor, continua conosco. Deus está o tempo todo, a palavra garante que Ele está o tempo todo conosco. Aí querem enfeitar na oração e ainda oram errado. Tradicionalismo é obstáculo à verdadeira adoração. Não para por aí não, viu? Tem aquela questão que eu falei do encaixotamento, aquela coisa padronizada, isso também impede a verdadeira adoração, porque ninguém gosta de ser tratado de uma forma mecânica, como um número, como algo que fique colocado dentro de uma caixa, e com muita facilidade a rotina, ela acaba caracterizando um culto a Deus. É por isso que você hoje que está participando desse ensino bíblico, repare que eu estou fazendo a minha parte, eu tenho a minha responsabilidade como pastor, sem negar isso, trazendo alimento para você, de uma forma muito didática, dinâmica, para que você seja alimentado, fortalecido no Senhor, mas você tem a sua responsabilidade. Então vocês já devem ter notado que a gente saiu da caixa. Claro que foi uma experiência, muita gente foi pega de surpresa por conta da pandemia no ano passado, e a gente tinha que correr para a obra do Senhor não parar. Mas a gente aprendeu que aquela coisa encaixotada, porque vai entrar agora direção, vai entrar agora oração, vai entrar agora testemunho, vai entrar agora oração, vai entrar agora louvor, vai entrar agora oração e palavra. E isso estava cansando muitas pessoas. E eu até escutei opiniões de muita gente, e por isso que o ensinamento, o ensino bíblico, esse momento de culto a Deus está dessa forma, para que você seja alimentado pela palavra de Deus, o que é importante, mas que a sua responsabilidade de orar com a sua família, de cantar os louvores que você julga serem necessários, quantos louvores, isso é com você. É a sua liberdade também de adorar o Senhor, não de forma encaixotada, como estava sendo virtualmente falando. Então essa questão dessa rotina padronizada se torna um obstáculo à verdadeira adoração. Deus, ele estava cansado dessa solenidade do povo, e isso é registrado lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 14. Isaías 1, 14, olha que palavra forte nós temos. Jesus Cristo disse, Deus disse,
em Isaías 1,14. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado disso. É o que Deus está dizendo. Nos primeiros anos da igreja primitiva, a gente não encontrava cultos rotineiros em programações. É importante uma liturgia, é importante uma organização, mas você não precisa ficar encaixotado para adorar a Deus, porque senão você vai acabar trazendo uma rotina padronizada que vai envolver rezas, vai envolver questões de práticas repetitivas, e isso cansa o Senhor, por incrível que pareça. Então, muito cuidado com essa rotina padronizada. Em Atos 20, no início da igreja, na formação da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, lá em Atos 20, versículos 7 e 11, olha que coisa interessante a gente encontra na palavra de Deus. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, estando nós reunidos com o fim de repartir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Olha como isso nos chama a atenção. Paulo tinha um limite, vamos colocar assim, tinha um limite de tempo, estabelecido por ele, porque ele tinha uma viagem marcada no outro dia, mas ele disse, sabe de uma? Deus não está preso numa caixa. Se Deus está falando, vamos continuar falando, vamos continuar ouvindo a voz de Deus. E não houve nenhuma quebra de protocolo. A Bíblia diz, é interessante, que ele exortava, ele prolongou o discurso até a meia-noite. No versículo 11, subiu de novo, olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, na igreja do primeiro século. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Ninguém reclamou, pelo menos não tem um registro aqui do médico Lucas, que era bem detalhista e criterioso, que as pessoas estavam reclamando. Ninguém reclamou. E hoje, às vezes, as pessoas reclamam de tudo. As pessoas são muito tradicionalistas. Não, porque se não tiver dessa forma, eu não quero adorar. Se não for dessa forma, se o pastor não tiver vestido dessa forma, eu não vou. Se não cantar um hino tal na igreja, eu também não vou. Que isso? A rotina padronizada, ela acaba com a verdadeira adoração. Cuidado com isso, lembrando que não é apresentar de qualquer forma para Deus, mas sair desse paradigma que escraviza as pessoas. O nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus livre, é um Deus de liberdade com responsabilidade. E por fim, um quarto obstáculo que atrapalha na adoração, e aqui vai pegar muita gente pela orelha, viu? É a preguiça. É a preguiça, tem muita gente preguiçosa aí, viu? Cobra que é uma beleza, sai cobrando, porque não tem isso, não tem aquilo outro, mas não lê Bíblia, não adora, não faz nada para o Senhor, não cumpre os horários, curte coisas que não presta, viu? Tem muita pessoa aí, muita gente que dá uma de falso moralista, fica apontando para as pessoas que estão se esforçando para agradar o Senhor, mas estão pagando de falsos moralistas, não porque está acontecendo isso e aquilo outro, mas são pessoas inconsequentes, pessoas que não estão nem aí para a leitura da palavra, não oram, não cumprem horário com regularidade, não tem devocional e ainda quer cantar de galo cobrando alguma coisa. Como é que pode uma coisa dessa? Não seja você a fazer isso, viu? Em nome de Jesus. Cuidado. Geralmente são pessoas preguiçosas que fazem isso, não tem rotina. E a Bíblia diz em Provérbios 26, a partir do versículo 13, a Bíblia diz assim, diz o preguiçoso, um leão está a caminho, um leão está nas ruas, como a porta se revolve nos seus ganzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Repare que é uma passagem cheia de enigmas, mas mostrando a atitude do preguiçoso. É como uma piada que fazem até com os baianos. Eu sou baiano, sou de Salvador, Bahia, mas tem piadas rolando aí por esse Brasilzão. A pessoa diz assim, que o baiano é tão preguiçoso, ele fica na rede lá deitado, aí diz, olha, traz lá um soro antiofídico, viu? Por quê? Porque eu vou ser picado por aquela cobra que está vindo na minha direção. O baiano, pelo que eu conheço, por ser baiano de Salvador, o baiano é o povo mais aguerrido e trabalhador que eu conheço. Mas eu sei que muitas pessoas vão fazer piadas. E a Bíblia fala a respeito do preguiçoso. Não seja você o preguiçoso, porque a preguiça é um obstáculo à adoração. A rotina padronizada é um obstáculo à adoração.
O tradicionalismo vai impedir que você venha adorar a Deus como deve ser feito. E para isso a gente precisa tratar do nosso coração. Com o coração e a mente bem tratada, nós com certeza iremos adorar o Senhor, cumprindo lá à risca o trabalho que Ele exige de nós, para quando apresentarmos a Ele, Ele dizer, servo bom e fiel. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te animando e fortalecendo. Amém e amém.